Pessoal, em Ribeirão Preto, a Prourbano recebe 450 multas. Juntas as infrações somam mais de 113 mil reais. Os problemas são de sempre: superlotação e falta de higienização em ônibus. Nós já mostramos aqui tantas denúncias, principalmente na pandemia. Se você é um usuário infeliz, insatisfeito com o transporte coletivo de Ribeirão Preto, eles estão sofrendo punições. Roda. Silmara, foi o equivalente a mais de uma multa por dia, somando ao todo 450 multas, 113 mil reais da Transerp ao Prourbano, só de janeiro a setembro, hein? E entre os motivos dessas multas estão aquele velho problema da superlotação, falta de higienização nos ônibus, desvio de itinerários, atrasos e falhas aí na estrutura oferecida aos usuários. E vale lembrar, Silmara, que a gente falou muito aqui no jornal do repasse de 17 milhões ao consórcio e que mesmo assim não foram resolvidos todos esses problemas. O consórcio recebeu todo esse repasse e os usuários continuam insatisfeitos com essa situação do transporte coletivo aqui em Ribeirão Preto. O problema maior, geralmente, alguns atrasos, certo que o trânsito daqui não contribui muito. E pela lotação, alguns assédios que a gente sofre dentro dos ônibus. E a gente não sabe se está tudo higienizado. Então, a gente mesmo que tem que fazer a nossa higienização, porque a gente não sabe quem pegou, quem deixou de pegar, entendeu? E essa lotação, sempre, principalmente para a gente que trabalha em horário de pico, tem que pegar todos os dias em horário de pico, a gente não sabe quem está doente, quem não está, entendeu? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, já que a gente não sabe o quanto que as outras pessoas estão fazendo. Superlotação. Já fiquei na porta junto com o motorista várias vezes. É triste, né? Porque a gente está em pandemia ainda, a pandemia não acabou. E não tem nenhum tipo de higienização. Eu fico bastante preocupada também com o motorista, porque fica várias pessoas perto dele, várias pessoas um encostando no outro. Esses dias para trás, uma moça escorou em mim e aí ficou assim, sabe? Uma superlotação, é bem precária a situação. Você vem pro ponto, pega um ônibus cheio na volta, então piorou. Não dá. Todo dia? Todo dia. A gente sempre teve um problema, que é essa questão de atrasos. Eu já usei bastante o aplicativo também, que é o Citamob deles. Um aplicativo que, apesar de que era para ele ser preciso, ele não é. Já perdi muito ônibus por causa de aplicativo. E por causa de atraso também, mesmo tendo a tela aqui para poder ver horário, às vezes a gente acaba tendo problema com isso. E a lotação já é um agravante, né? Isso nunca mudou. Com ou sem pandemia, o ônibus sempre continuou lotado, até hoje. São reclamações recorrentes, não só da pandemia, viu, pessoal? Há muito tempo que nós estamos aqui debatendo a qualidade do transporte, o preço do transporte. Falamos também da questão da estrutura, dos pontos de ônibus, dos terminais que ficaram lá para trás, porque no meio do processo, o contrato que muda, a concessão que previa algo muito detalhado lá no comecinho, que todo mundo assina e todo mundo é lindo, maravilhoso, levanta, descerra a placa e coisa e tal. E aí depois tudo muda, o preço da água muda, reflete no que o usuário tem que pagar, o preço do vento muda, reflete no que nós temos que pagar. A questão é o foco, a qualidade. Porque se você investe em transporte público, você investe numa melhor mobilidade urbana, em tudo que nós estamos falando aqui, menos carros circulando, uma agilidade, a questão de economia e a questão da realidade naquilo que nós pagamos hoje para ir e vir. É muito caro, gente, é muito caro e está ficando insustentável. Agora, a questão é a seguinte: a Prourbano está insatisfeita, porque ano passado tivemos até greve de motoristas. Está insatisfeito? É simples. Chega no prefeito e fala assim: prefeito, muito obrigado pela parceria, mas nós vamos parar por aqui. Não estamos conseguindo cumprir tudo que nós acordamos no contrato e é aditivo, até empréstimo nós fizemos para a Prourbano. Lembra, Renata? Que a Câmara aprovou a antecipação de um repasse, quanto era? 17 milhões, né? Só me engano, 17 milhões, antecipamos. E aí, em meio a tudo isso, o usuário sabe que as coisas só funcionam se elas caminharem no trâmite legal. Então, o que é? É denunciar, é chacoalhar a Transerp
e mostrar que, olha, está errado e vocês têm que pagar. Assim como o empresário no meio da pandemia, se ele funcionou errado, se algum cliente foi flagrado sem máscara ou sem o álcool em gel na empresa dele, se algo aconteceu de errado às regras sanitárias durante toda a pandemia, ele foi punido. E o que chamava atenção é que a gente via tudo acontecendo no transporte público, que tem um maior nível de contaminação, e não sou eu quem estou falando aqui. Os médicos falaram, os especialistas falaram, dos cuidados necessários. A gente falava, fica em casa, mas quem tem que trabalhar, então tá, vai ter que ir de ônibus, porque não consegue pagar o transporte por aplicativo, ou porque não tem carro, porque não tem moto, porque não tem caminhão. Então, aquele que usou o transporte público durante toda a pandemia, viveu em meio a uma aglomeração, descumpriu as regras sanitárias. De quem é a culpa? A Pró-Urbana, em meio a tudo isso, diminuiu o número de veículos rodando na cidade. Então foi tudo na contramão daquilo que eles pediam pra gente. E o que chamava a atenção e revoltava é porque assim, poxa, por que com os grandes não é a mesma realidade? Nós somos dependentes. Não é uma questão de opção, eu vou usar outro meio, eu vou buscar outra alternativa. A grande massa, o povo brasileiro, o trabalhador brasileiro depende do transporte público. Depende. E deixou muito a desejar e deixa. E deixa. Eu acho que esse contrato tem que ser revisado, ele tem que ser analisado, sentar. O próprio prefeito, nas últimas coletivas, falou o seguinte, olha, quem manda é o povo. Se o povo está insatisfeito, vamos sentar então, conversar com a Pró-Urbana e achar soluções. Só que isso nunca saiu da discussão. Na prática mesmo, não aconteceu.